Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia por gentileza. Em Mateus, capítulo de número 25. Me trouxeram um tema que eu amo e que eu vejo que está escasso, sobre o arrebatamento, os sinais dos últimos tempos. E assim, o pastor Uriel falou que hoje eu estou na igreja, mais atualizada, de parede preta, porém quem é assembleano nunca vai perder a raiz, irmão. Quando eu vi os jovens cantando o hino da harpa, meu coração pegou fogo, porque realmente, que saudade de ouvir o hino da harpa. Uma vez, você pode ir para todo lugar, assembleano, sempre a Assembleia de Deus vai carregar com você, viu? Pode ter certeza. Eu não sei se alguém que já tentou sair da Assembleia, mas todos os caminhos parece que te voltam para a Assembleia de Deus. Queridos, que bom estar com vocês, pastor Marcelo, pastora Giovana, Deus abençoe, continue honrando, volta logo, continue honrando vocês, esse ministério, essa igreja tão linda. Parabéns pela igreja, parabéns pelo cronograma do culto, muito organizado. Eu trabalho no mundo corporativo, uma coisa que eu observo muito é sobre pontualidade, sobre organização, sobre preparação, e eu vejo que aqui eles prezam muito pela excelência. Se você puder, eu queria uma salva de palmas pela vida dos pastores de vocês. Glória a Deus. Pastor Uriel e a esposa Letícia, pastora também, esposa de pastor é pastora, né? Deus abençoe, parabéns pelo trabalho. Eu queria uma salva de palmas da juventude também pela vida dessa liderança tão inspiradora. Pastor Uriel é um amigo de longas datas. Ele já tentou correr da liderança de jovem, mas a cara dele, pastor, então foi Deus que te colocou ele aí, né? Todos os caminhos também, uma vez líder de jovem, sempre vai ser. E assim, é um ministério que, aonde ele põe a mão, Deus prospera, porque Deus é com ele e com a esposa. Deus continue abençoando vocês, tá bom? Minha mãe está lá atrás, cadê ela? Mônica, cadê? Levanta a mão, minha mãe está aí, nova, nem parece que tem 6 filhos, glória a Deus, que Deus abençoe, parabéns para todas as mamães, que Deus abençoe vocês. Eu falei no almoço lá em casa hoje, fizemos o almoço para as mães, e eu falei que o amor de mãe é o único amor que é comparado ao amor de Deus. Pode uma mãe esquecer de seus filhos, mas Deus jamais esquecerá. Então, é o único amor. Eu sou pai, eu acho que foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive na vida, mas não se compara um amor de um pai, um amor de mãe. Eu vejo ali minha mulher, ela deixa de fazer as coisas para ela, para fazer para a filha, e as mulheres merecem todo esse reconhecimento, toda essa honra, que Deus continue abençoando vocês. Queridos, eu queria trazer uma mensagem expositiva para vocês, sobre o capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilha junto com as candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco dos seus óleos, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que haja o suficiente para nós e para vocês. Olha o poder do não como é importante. Vão comprar óleo. E saindo elas para comprar o óleo, chegaram o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é o que eu não vos conheço. Portanto, vigiem, porque não vão saber nem um dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Tome o seu assento, por gentileza. Feche seus olhos, assentado. Deus, nós queremos te louvar. Obrigado por estar nessa casa. Obrigado pela vida dos pastores, a cobertura espiritual. Todos os pastores dessa casa, todo o corpo de obreiro, todas as mães, os jovens. Senhor, continue abençoando essa igreja.
Pai, fala conosco através da Tua palavra. Senhor, não é por força, nem por violência, nem por gritos, mas é pela manifestação do Teu Espírito. Não somos nós que mandamos no Teu agir, no avivamento, no Teu poder. Nós somos finitos e dependentes. Que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor apareça e que eu desapareça. Pai, a minha intenção aqui hoje é que todo mundo saia com a aplicação dessa mensagem no coração e para a vida. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. O texto bíblico que nós lemos aqui é uma parábola das 10 virgens. A epígrafe do texto vai dizer a parábola das 10 virgens. É interessante que Jesus foi o homem mais inteligente que passou na terra. Eu li um livro esses dias, Comunicação 5 Estrelas, um dos melhores livros que eu li sobre comunicação. Estava até falando com o pastor Uriel agora. O próximo livro que eu vou ler é do pastor Marcelo do Burnout. Amei o tema. E nesse livro eles vão citar que os maiores comunicadores do mundo, as pessoas que comunicam melhor, eles sempre citam parábolas. E quem foi que começou com parábolas? Jesus. Então Jesus é o exemplo de comunicação, Jesus é o exemplo de oratória, e Jesus foi o maior líder que a história já viu. É interessante que Jesus, ele vai comparar um campo de agropecuária como um coração. Jesus vai comparar o reino dos céus com a parábola das 10 virgens. Jesus vai comparar sobre preparo e sobre resiliência, sobre a parábola de quem firma na rocha e na areia. Aproximadamente, Jesus, ele falou de 39 a 40 parábolas. Por que Jesus falava com parábolas? Primeiro, para quebrar a religiosidade. Segundo, para que todo mundo entendesse o que ele estava falando. E terceiro, para ser prático e objetivo. Uma das dicas da oratória para quem quer ministrar e quem quer falar aqui na frente é que a sua mensagem tem que ser tão profunda ao ponto que seja objetiva, que todo mundo entenda, do mais velho ao mais novo, do mais leigo ao mais inteligente. Essa é a estratégia para você ir bem na oratória e na performance quando falamos de explicar um texto. É muito importante entendermos que esse texto aqui ele tem uma chave muito importante. Primeiro, a escatologia, os sinais das últimas coisas. E eu confesso para vocês que ultimamente eu ando me preocupando com os temas propostos pelas igrejas. Hoje existe um movimento de andar pelo profético, existe um movimento de receber a bênção. Nós precisamos entender que culto não é para a gente receber, culto é para você entregar. É por isso que eu cheguei aqui, já abençoei, e eu já fiz o voto da cadeira, já comprei minha cadeira, viu? E é muito importante isso, pessoal. Estava sentado ali, aproveitando essa introdução, e eu vou entrar aqui agora na introdução sobre preparação. E quando me entregou o microfone, veio um filme na minha cabeça. A minha mãe está aí, eu vim de uma família muito humilde, meus pais, bem humilde mesmo, e eu sou fruto de uma promessa. E o altar me deu tudo. Jovens, o altar me deu tudo, eu aprendi no altar. Quando comecei a pregar, eu não sabia nem falar direito. As próprias pessoas da minha família falaram: você não vai chegar em lugar nenhum. Olha para tua mãe, olha para o teu pai, você não tem pai rico, você não tem mãe influente. E um dia, o meu pai colocou a mão na minha cabeça e disse: se prepare, porque você vai chegar aonde ninguém da nossa família chegou. Se você me permite, nessa introdução, levante a tua mão direita, jovens e igreja. Em nome de Jesus, você vai chegar aonde ninguém da tua família chegou, para a glória de Deus. Isso não é para você se exaltar, é para você abençoar. Porque quando Deus derrama na sua vida, o propósito é que você transborde. Então, não foi combinado, o pastor não pediu nada, mas irmão, tem coisas que Deus não precisa te tocar. É só você olhar a sua conta, você vê o seu saldo, você sabe que você pode abençoar. Abençoe. Você está numa terra fértil. Essa parábola, ela traz um tema central, e eu queria falar com vocês alguns minutos sobre preparação. A preparação, tanto no mundo corporativo como no mundo espiritual, é um dos KPIs
que as empresas querem? Tem algum empresário aqui? Levanta a mão, por gentileza. Algum empresário? Tem algum empresário? Empresários que têm funcionários? Um dos maiores desafios do mercado de trabalho hoje são pessoas despreparadas. Pessoas que querem ser promovidas, mas não se preparam. Pessoas que querem pregar, mas não fazem teologia, não estudam. Pessoas que querem ser um pregador, um cantor, e não investem no preparo. Você sabia que o texto-chave aqui dessa parábola é a diferença de virgens preparadas e de virgens tolas, nécias? A pessoa que se prepara, ela está na frente. Primeiro, é uma pessoa que tem sabedoria. A sabedoria espiritual é demonstrada pelo teu nível de preparação. Fale comigo isso. A sabedoria espiritual é demonstrada pela preparação. As prudentes estão pensando no futuro e as tolas estão focadas no presente. Quem se prepara hoje vai colher frutos no amanhã. Eu costumo dizer uma frase, que quem antecipa, governa. Para o mundo espiritual é da mesma forma. Nós precisamos se preparar como noiva adornada para o dia mais importante da história, que é a volta de Jesus Cristo. Eu sei que a gente está vivendo muito bem aqui, alguns felizes, dá para ver pela cara de vocês, muita gente rica aqui nessa igreja, o nível é alto. Amém, recebe aí, irmão, em nome de Jesus. Porém, tem muita gente que se Jesus falasse que ia voltar amanhã, ele vai falar, não, deixa eu ficar um pouquinho mais na terra. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui na terra por passagem. Se você analisar o texto no primeiro versículo, o reino de Deus será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que se prepararam, e nem sempre a fase da preparação vai ser no lugar que você quer. Olha que legal, Moisés, ele foi preparado no palácio, e Deus cumpriu a promessa no deserto. José foi preparado no deserto, e Deus cumpriu a promessa no palácio. Não importa onde você está, estude mais, ore mais, jejue mais, se dedique mais, porque a palavra que eu liberei aqui é algo profético para a sua vida. Se você se preparar, Deus vai fazer você passar nesse concurso. Se você se preparar, Deus vai te levantar como um pregador. Se você se preparar, Deus vai te usar aqui nessa igreja. Se você se preparar, você vai chegar aonde ninguém da tua família chegou, para a glória de Deus Pai. Nós temos exemplos de homens que se prepararam e romperam na fé. Davi, ele estava atrás da malhada e já estava preparado como rei. Uma vez um gestor falou para mim algo que eu marquei para a minha vida, sobre preparação. Eu recebi um feedback duro, ele falou assim: Fábio, você não está preparado para ser promovido. Eu falei, como assim? Eu tenho o melhor resultado do Brasil, eu sou destaque nacional, como assim? Você precisa amadurecer. E nós precisamos entender que o processo de amadurecimento é um processo que dói. Você não amadurece nos palcos da vida. Você amadurece nos vales sombrios e nos dias mais difíceis. É naqueles dias que parece que o céu está de bronze. É naqueles dias que parece que você perdeu amigos. Aprenda uma coisa: o processo de amadurecimento vai ser o processo que Deus vai te levar para o Quirite, mas Ele estará contigo a todo momento. Os momentos mais difíceis da sua vida, Deus sempre vai se revelar com mais frequência. Falando de outros casos, Esaú trocou a preparação do futuro. Ele vendeu a sua primogenitura. Eu queria refletir com vocês aqui hoje sobre algo que eu escrevi hoje à tarde, preparando esse sermão. Se Jesus voltasse amanhã, o que você mudaria? 30 segundos para você pensar. Se Jesus voltasse amanhã, senhoras e senhores que estão me ouvindo, irmãos e irmãs, o que você mudaria na sua vida?
resposta seria nada. A resposta correta seria nada. Porque a igreja, eles têm que estar numa fase de preparação contínua. Porque quando você receber o chamado, aí vem o noivo. Nós estaremos preparados para receber o noivo para a glória de Deus Pai. É interessante aqui no texto, que o primeiro ponto é que existe uma diferença entre aparência e preparação. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Externamente eram parecidas. Olha que interessante o texto. Eram 5 insensatas, 5 prudentes. As 2 tinham candeia, lâmpada. Lâmpada quer dizer o externo. Quando você chega na igreja, você vê umas lâmpadas bonitas como essa, está brilhando, se apagar e desliga. As lamparinas quer dizer o nosso externo, o nosso público. Não adianta ser rei no público e ser leproso no privado, no particular. Quando falamos aqui de candeia, nós estamos falando da nossa vida pública, o que nós mostramos para as pessoas. Porém, o que fez a diferença nessa parábola foi a preparação do azeite. E a preparação do azeite não é no púlpito. Quem tem altar não precisa de púlpito, porque quem tem altar, qualquer lugar é o seu púlpito. Ele prega na rodoviária, ele prega no ônibus, ele prega na rede social, porque o púlpito é apenas a manifestação daquilo que ele é no secreto. Nós estamos muito movidos pela aparência, preocupados com a aparência. O ramo que mais cresce no Brasil hoje é a estética. É importante ser bonito, é importante ter um dress code alinhado, mas não perca a essência do Espírito Santo de Deus. Hoje em dia tem até já a mentoria de como fazer a igreja dar certo. Coloca o telão assim, faz a parede preta. Irmão, nós precisamos preocupar com performance. Mais importante que a performance é a presença do Espírito Santo. Eu lembro uma vez que eu fui pregar um Naí. O carro capotou e eu ainda consegui chegar no vilarejo, mais ou menos 80 km. Eu falei, graças a Deus, Deus deu livramento. E para mim foi um dos cultos mais marcantes da minha vida. Os irmãos chegando de bicicleta. A cor do sapato era uma, do cinto era outra, a meia branca. Quem entende um pouquinho de moda, já é uma dica para vocês: não use meia branca com roupa social, porque está fora da moda. Eu já usei quando estava na prova, mas quando Deus te honrar, pega essa visão. Mas irmão, quando os irmãos abriam a boca, a glória de Deus descia. Sabe qual é o desafio de vocês jovens que estão me ouvindo aqui, líderes de jovens? É você se atualizar sem perder os princípios. Nós estamos tão preocupados, eu fico olhando algumas pregações, eu vou contar até 10 para o Espírito Santo de Deus descer aqui. Meu irmão, não faça isso. Não é nós que mandamos no Espírito, Ele age quando Ele quiser. A soberania de Deus está acima de todo ser humano. Foi nos lugares mais simples, as melhores experiências que você teve com Deus. Você não se lembra daquele dia que o Espírito Santo conseguiu te pegar, você dirigindo o carro, daquele dia que você estava aflito no teu quarto, sem púlpito, sem pastor? Deus te visitou. Deus não está preocupado com a tua aparência, Ele está preocupado com o azeite que você está produzindo. O nosso desafio para os próximos anos é se manter uma igreja viva. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Não é grito. Não é grito. Eu tenho dificuldade com algumas pregações, irmão, que é grito do início ao final. Não explicou nada, é uma salada de fruta, vai em Gênesis, vai para o Apocalipse. Cadê o início, meio e fim da palavra? Nós estamos mais preocupados quantos likes o pregador tem do que a mensagem que ele está pregando. Vamos trazer o cantor para o congresso? Vamos! Ele explodiu na internet. Isso é a tua visão. A visão de Deus é como que está o azeite dessas pessoas no particular.
Reputação é o que eu mostro aqui no púlpito. Caráter é o que eu sou no particular. E olha que interessante, sobre preparação e sobre essa parábola eram a mesma coisa. Estavam no meio, tinham praticamente as mesmas coisas. Você sabia que existe um texto na Bíblia que eu queria que a gente refletisse? Lucas 18, 8. Quando o Filho do Homem voltar, será que ainda haverá fé na terra? Jesus, nos versículos anteriores, vai dizer: o dia e a hora são desconhecidos. Como que o nosso coração está queimando ainda por Jesus? Eram 10 virgens no mesmo ambiente, com as mesmas coisas, com as mesmas oportunidades. Eu queria falar algo para vocês a partir de Deus. Você tem a oportunidade de fazer diferente a partir de hoje. Eu vou repetir. Você tem a oportunidade de fazer diferente a partir de hoje. Para de enrolar esse propósito de oração. Para de enrolar esse plano de leitura da Bíblia. Para de enrolar esse pecado de estimação. Para de enrolar o que precisa ser feito. Você já perdeu a oportunidade de emprego. Já perdeu a oportunidade espiritual. Você já foi recusado de um monte de lugar por falta de preparação. Mas Deus me trouxe aqui como profeta para dizer: Ele está te dando a oportunidade hoje para você recomeçar. Aleluia! Elas tiveram a mesma oportunidade. É interessante que candeia, lâmpadas, se mantêm com azeite. Elas sabiam que, não sei se vocês já estudaram sobre a história ali do azeite nas lâmpadas, era de 4 a 5 horas que ficava. Elas já sabiam que poderia acontecer. Deixa eu dar um alerta para vocês, da parte de Deus. Não brinque com a falta de azeite. Nós estamos vendo uma geração, eu não sei se você já percebeu isso. Quando você faz o culto dos desviados, o da 100ª ovelha, quando era da Assembleia de Deus, a igreja dá 10 vezes mais pessoas. Por quê? Nós temos mais pessoas desviadas do que crentes dentro da igreja. E fora também, se você olhar no mundo. A estratégia de Satanás é querer criar uma igreja que vai ter um culto bom, uma igreja que vai ter uma performance, mas nós não podemos perder a essência do Espírito Santo de Deus. Samuel não olha a aparência. Se Samuel olhar a sua aparência aqui hoje, ele com certeza ia ungir o pastor Marcelo ou o pastor Ariel. Olha como estão bonitos aqui. Se olharmos apenas a aparência, não confunda a aparência e performance com unção de Deus e presença do Espírito Santo. O propósito do pastor Ariel é um propósito de batismo com o Espírito Santo. Tem muita gente brincando com língua estranha. Tem muita gente que não acredita mais em língua estranha. Eu me lembro que eu era dirigente de um vigilhão das brasas. Era reteté a noite toda. Eu comecei nesse negócio. Não que eu não goste mais, eu consigo gostar ainda. Eu continuo nessa pegada pentecostal. Eu gosto do fogo, eu gosto do manto, eu nasci nisso. E era muito maravilhoso naquela época. E eu, na primeira vez que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fiz a competição com meu primo. Eu vou lá na frente. Me falaram que é solta glória, glória, aleluia, glória, aleluia. Daqui a pouco o Espírito Santo de Deus me tomou eu e o meu primo. A minha casa foi impactada, a minha vida começou a mudar aquilo. Então muito cuidado com as brincadeiras que você fazem também sobre língua estranha com os teus filhos, porque daqui a pouco ele não vai acreditar mais que o Espírito Santo de Deus batiza com o Espírito Santo. Eu sou prova viva para dizer para você que o Espírito Santo batiza, renova, muda história e muda você de destino. Aleluia! Quantas vezes, irmão, nós perdemos a essência? Agora começaram a criticar o monte. Eu já tive tanta experiência com Deus do monte, irmão.
Cuidado para você não pegar as tuas frustrações e tragédias e colocar como regra. Não passe isso para os outros. Deus não tem nada a ver com as tuas tragédias e frustrações, a culpa é sua. Agora o negócio, a minha opinião, ninguém perguntou a sua opinião, irmão. Se não for para edificar, não fale. Haja como virgem prudente. Sabe o que me chama a atenção aqui? O poder do ambiente. Aí hoje tem uma moda, uma nova onda, jovem não precisa congregar. Vai para os movimentos na rua, eu super concordo. Porém, jovem precisa sim de um pastor para corrigir e de um líder também para liderar. Podem fazer movimentos na rua, sensacional, desde que tenha uma igreja para congregar. Eu me lembro que quando eu comecei, era o algo a mais, era o extra, eu vou falar sobre isso aqui. Eu tinha prazer de servir os pastores com água, limpar banheiro da igreja, cuidar de criança, porque eu queria um ministério. O meu tio era o pastor presidente da Assembleia de Deus Madureira. Quem pensou que ele ia me subir rápido, ele me colocou para lavar banheiro. E eu estava lá no maior amor e alegria, sabe por quê? Parece que quando vamos avançando no conhecimento, porque isso não é sabedoria, é tolice, nós vamos perdendo a paixão pelas coisas simples. Faça uma reflexão e agora, as tuas melhores experiências com o Espírito Santo, onde é que foi? As tuas maiores experiências com Deus, onde é que foi? Talvez foi nos lugares mais improváveis. Talvez foi nos momentos que ninguém esperava. Nós falamos muito de avivamento. Avivamento não é subir uma rua com grande labor. Avivamento é descer o Calvário com grande choro. É muito importante, queridos, crescer no conhecimento. Quem cresce só no conhecimento desvia e vira ateu, porque ele conhece tanto que acha que sabe tudo de Deus. Ninguém nunca vai descobrir todos os mistérios de Deus. Jamais. Dentro dos atributos de Deus, a sua soberania 100% jamais vai revelar alguém finito. Você acha que Deus vai revelar tudo, irmão? Por isso que eu tenho dificuldade com quem tem revelação todo dia, revela CPF. É um negócio de revelação, meu irmão. Eu acredito nos mistérios de Deus, desde que comece pela Bíblia. Ainda que fizer chover, ainda que vier de outras coisas, Lutero disse, se não tiver na palavra, rejeite. Há uma diferença entre ser movido pela aparência. Quantas das vezes entramos na igreja e a nossa cabeça está lá fora? Entramos na igreja e estamos trabalhando no WhatsApp. Entramos na igreja e estamos perdendo as coisas simples. Você tem saudade daquela reverência? Quantas das vezes eu ia para o culto de ensino, dormia, meu pai arrancava minha orelha, acorda e pressão no culto. Você está na casa de Deus. Isso aqui não é qualquer lugar, meu irmão. Isso aqui é a casa de Deus. É o lugar santo onde Ele habita. Se fosse você, eu já estava levantando a mão para dar glória a Deus. Se eu estou na casa de Deus onde Ele habita. A Bíblia diz que à meia-noite. Olha que interessante. Ambas dormiram. Porque é normal, tanto a prudente como a nécia dormir. O que fez a diferença aqui, antes do noivo chegar, foi o azeite extra. Me ouvem aqui por gentileza. Se você quer ter ministério, se você quer ser usado por Deus, você precisa de um azeite extra. Fábio, o que é o azeite extra? É fazer mais do que você está fazendo para Deus. Eu passei uma época difícil em 2024, perdi mais ou menos 500 mil reais por desobedecer a voz de Deus. Estava ganhando praticamente 50 mil, com 30 anos, subiu para a cabeça, desviei, falei, não quero mais pregar, esse negócio não é mais para mim.
Aí Deus usou uma profeta para mim e falou: escolhido não tem direito de escolha. Ou você volta pela dor, ou você vai voltar pelo amor. Porque Deus não vai abrir o chamado que Ele tem na sua vida. Esqueci os azeites extras. Eu ia na igreja só domingo, Comunidade das Nações lá de Fortaleza. Igreja muito renomada, o pastor prega demais. E eu ia para a balada sexta e sábado, domingo eu estava na igreja, estava achando que estava balando. Vida cristã não é você vir no domingo para a igreja. Vida cristã é o que você faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Aqui você pode apresentar o que você quiser, mas Deus está querendo te chamar. Qual é o momento do azeite extra? Será que você está doando tudo para Deus que você poderia? Será que você enterrou o teu chamado? Eu estou falando isso aqui movido por Deus. Tem gente aqui que falou que nunca mais iria desempenhar um chamado, porque teve frustração na dominação A, o pastor A te machucou. Esqueça o teu passado, pelo amor de Deus. Deus está te dando uma nova oportunidade de você colocar azeite extra, porque você vai precisar nos momentos difíceis. Ô Fábio, quando que é que o momento do azeite extra aparece? Quando você menos esperar. Você lembra de 2 Reis? Tua filha não tem nada em casa. Ela tinha esquecido. Só tinha um pouquinho de azeite. É interessante demais isso aqui. Porque quando o pastor chama para a tarde dos milagres, quando você vem, você está fazendo um azeite extra. Quando o pastor Ariel chama vocês, jovem, para vir no culto de jovem, e vir no culto de domingo também, no sábado e no domingo, você está gerando um azeite extra. Olhe bem para cá, eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Os anônimos de Deus, talvez você não sobe aqui, talvez você nunca pegou no microfone, mas Deus sabe a santidade que você vive. Deus sabe como você tem amor pela obra. Deus sabe tudo que você já fez pelas pessoas. Nunca precisou postar em rede social. Não tem muito. Eu estou pregando para os anônimos de Deus que tem azeite aqui. E eu quero dizer para você: há um memorial perante a Deus ao teu respeito. E todas as tuas obras hão de ser recompensadas para a glória de Deus Pai. Fica de pé comigo, por gentileza. O noivo se atrasa, e a Bíblia vai dizer que quem se apresenta com ele com azeite é prudente. E é muito importante isso aqui, queridos, que quando acaba o azeite, as nécias pedem emprestado. Olhe bem para cá, quantos de vocês já foram prejudicados por ajudar alguém demais? Existe um poder do não. Nessa parábola você precisa aprender que existe o poder do não. O pastor não pode fazer o que você precisa fazer na tua vida espiritual, ele pode te orientar. O pastor não vai pegar a sua mão para como se fosse um bebê. Você precisa andar espiritualmente. Existe um poder do não, meu irmão. Deus está falando para alguém aqui: pare de se doar para essa pessoa que não quer nada com Deus. Aprenda a dizer não. Não empreste dinheiro. Primeira regra da vida: não empreste. Não empreste. Cuidado com sanguessugas espirituais, principalmente de pastores. Pastor não é psicólogo, irmão, nem babá de crente. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas Deus está me usando, eu tenho certeza disso. Você precisa aprender a dizer não para os teus filhos, na tua empresa, na tua vida espiritual. Porque talvez a frieza chegou na tua vida, porque você se dedicou tanto ao ministério, tanto ao pastor, tantas pessoas, e se esqueceu de você. Mas nessa noite, eu tenho uma mensagem de Deus para alguém
que nós precisamos estar preparados para quando o noivo aparecer. E essa preparação começa neste culto. Vai descer um azeite de Deus aqui, eu tenho certeza disso. Vai descer um azeite extra para a tua semana, para o teu mês, para esse trimestre que se iniciou. Deus vai te tocar nesta noite. Aprenda algumas chaves para a gente encerrar. Quem não se prepara no secreto, entra em crise no atraso. A aparência impressiona pessoas, o azeite impressiona Deus. Sabedoria é se preparar hoje para o amanhã que ainda não chegou. O atraso não destrói quem tem reserva. O problema das tolas era começar sem azeite, era permanecer sem azeite. Há portas que se abrem para quem já estava pronto. Coloque a mão no teu coração, por gentileza. A promessa maior da igreja é a volta de Jesus. Nós estamos tão envolvidos, preocupados por política, preocupados com pessoas importantes. A esperança da igreja não é o Lula. A esperança da igreja não é Flávio Bolsonaro. A esperança da igreja não é partido A, não é partido B. A esperança da igreja, Jesus está voltando. Já já o louvor vai cantar. Quando eu ia para as vigílias, lá atrás, a gente cantava o louvor, bem na Assembleia de Deus Raiz. Muito em breve vai sair uma notícia. Quem pode me ajudar? Canta mais forte. Mais uma vez. Mais forte, mais forte. É a nossa esperança, é a nossa esperança. Alguém levante as suas mãos para o céu, levante as suas mãos para o céu. Peça para Deus te preparar para a volta dele. Tem gente que está tão preso na terra, por isso que o arrebatamento vem de arrebatar, é arrancar com força. Ele vai te levar para a glória sim. Eu queria chamar os jovens aqui na frente. Corre aqui, eu tenho 3 minutos, corre. Todos os jovens. Levante as suas mãos, igreja, e vamos orar por esses jovens. Peça para Deus preparar. Nós não vamos perder nenhum jovem para Satanás. A tua casa não vai perder para Satanás. A tua família vai subir para a glória. Pai, filho, esposa e filhos para a glória de Deus. Enquanto você louva, eu vou orar por eles. Os pastores me ajudem aqui. Vamos orar por esses jovens. Impõe as mãos nesses jovens. Ore pela preparação deles. A igreja louva. Aramandarabara, shurigandarabara.
Seja cheio, seja cheio. Seja tocado pelo Espírito onde você estiver. Ore por esses jovens.